Estudo do sinal de uma função do segundo grau crescente. Y igual a x ao quadrado menos 8x mais 12. Encontrar as raízes da função é determinar o valor de x quando y for igual a zero. Vamos encontrar aqui os pontos em que a parábola intercepta o eixo x. X ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. No lugar do y, colocamos o zero. Como sabemos que a é igual a 1, b igual a menos 8 e c igual a 12, temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é o número que está antes do x ao quadrado, é igual a 1, b está antes do x, b menos 8 e c igual a 12. Essa é a nossa primeira atitude. A segunda é calcular delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Menos 8 ao quadrado é igual a 64, menos 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. 64 menos 48, 16. Como delta é igual a 16, delta é maior do que zero. Teremos duas raízes reais e diferentes sempre que delta for maior do que zero. Terceiro passo é calcular pela fórmula de Bhaskara essa equação do segundo grau. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual a menos, no lugar do b, menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o delta, sobre 2 vezes 1. X igual a 8, menos vezes menos dá mais ou menos, a quadrada de 16 dá 4, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Temos duas continhas, uma para mais e outra para menos. X igual a 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. X igual a 8 menos 4, 4, dividido por 2, 2. Encontramos as raízes. X1 igual a 2, x2 igual a 6. 2 e 6 são as raízes dessa função. Os pares ordenados, os pontos em que a parábola vai tocar o eixo x serão 2 e 0, x vale 2 e y 0, e 6 e 0, x vale 6 e o y 0. Observação: delta maior que zero, teremos duas raízes reais diferentes. A parábola vai tocar em dois pontos do eixo x. 2 e 6 são as raízes da função. Agora, atribuindo valores para x, já temos as raízes 2 e 6. Vamos pegar alguns números antes do 2, menores do que 2, números entre 2 e 6 e números maiores que 6. Essas continhas, quando x vale menos 3, y vale 45. Para chegar a esse resultado, temos o cálculo aqui ao lado. Quando x vale menos 2, y vale 32. Quando x vale menos 1, y vale 21. Quando x vale 0, y vale 12. Quando x vale 1, y vale 5. Repare que os números menores do que 2, os valores de x menores do que 2, têm valores positivos para y, representados com a cor azul, para que nós possamos compreender como positivos, tá? Somente aqui. E os negativos nós colocaremos na cor vermelha. Os números de 2 e 6, os valores de x entre 2 e 6, têm valores de y negativo, estão na cor vermelha, menos 3, menos 4, menos 3. E os números maiores que 6 no x, que são 7, 8 e 9, têm a cor azul, ou seja, os valores de y são positivos, 5, 12 e 21. Já temos agora nossos pares ordenados, podemos construir o nosso gráfico. Então aqui podemos observar que x, quando x é igual a 2, y é igual a 0. Os pontos em que a parábola intercepta o eixo x: 2, 2 e 0 e 6 e 0. Eixo x, o eixo horizontal. E o ponto em que a parábola intercepta o eixo y é o ponto 0 e 12. Os números menores do que 2, quando x é menor do que 2, vemos na parábola 5, 21, 32 e 45, valores positivos. Entre 2 e 6, estamos vendo menos 3, menos 4 e menos 3, valores negativos entre 2 e 6. E acima do 6, valores positivos, 5, 12 e 21. Nossos pares ordenados aqui mais uma vez.
E agora nós podemos representar essa mesma construção do gráfico, essa parábola, com o sinal de mais. Você veja bem que antes do 2, os valores de x menores do que 2, todos os valores de y é só olhar para a parábola que são positivos. 5, 12, 21, 32 e 45. Esse sinal de mais em azul representa o quê? Que todos os valores de y para x menor do que 2 são positivos. Ao mesmo passo que todos os valores maior do que 6, veja na parábola, 5, 12 e 21, todos os valores de x maiores do que 6 têm valores em y positivos. Esse sinal de mais em azul quer dizer o quê? Que quando x é maior do que 6, y vai ser sempre maior do que 0. E entre 2 e 6, todos os valores de y são negativos. Tá? Os valores de x entre 2 e 6, todos os valores de y serão negativos. Esse tracinho, esse sinal de menos vermelho, nos quer dizer isso. Temos aqui os nossos pares ordenados de novo. E temos o quê? Que as raízes dessa função já sabemos que são 2 e 6, né? X igual a 2, x igual a 6. Quando isso acontece, temos y igual a 0. Basta olhar para a tabela. Quando x vale 2, y vale 0. Quando x vale 6, y vale 0. Quando x é menor do que 2, temos y maior que 0. Os valores menor do que 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, todos os valores estão em azul, todos os valores são positivos. Então, quando x é menor do que 2, y é maior do que 0. Quando x está entre 2 e 6, entre 2 e 6 temos 3, 4, 5. Repare que todos os valores de y são negativos. Então, quando x está entre 2 e 6, temos y menor do que 0. E quando x é maior do que 6, 7, 8, 9, repare que temos 5, 12 e 21, só valores positivos. Então, quando x for maior do que 6, teremos y maior do que 0. Já tivemos nosso estudo, né, do sinal, e agora é só colocar ele no gráfico aqui, né? X menor do que 2, temos y maior do que 0. Número menor do que 2 no eixo horizontal, número menor do que 2, todos os valores de y são maiores que 0. Só olhar para a parábola, que você vê 5, 12, 21, 32 e 45. Quando x é menor do que 2, quando x é maior do que 2 e menor do que 6, x está entre 2 e 6, repare, entre 2 e 6, todos os valores de y são negativos, menos 3, menos 4 e menos 3. Temos o que então? Y menor do que 0. Quando x for maior do que 6, x maior do que 6, teremos quais valores de y? Olhe para a parábola, 5, 12 e 21. Então, quando x for maior que 6, teremos y maior do que 0. Mais uma vez aqui, né, o sinal de mais, x menor do que 2, temos o sinal de mais, todos os valores de y são positivos, entre 2 e 6, todos os valores de y são negativos, e maior do que 6, todos os valores de y serão positivos, basta olhar para a parábola. Menor do que 2, eu tenho em y 5, 12, 21, 32 e 45. Entre 2 e 6, menos 4, menos 3, y é negativo, menor do que 0. E maior do que 6, tenho 5, 12 e 21. Quando x é maior do que 6, y é maior do que 0. Esse é o nosso estudo do sinal de uma função do segundo grau crescente.